O
vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, seja teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. 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 Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Sandro Rubinec, pastor da Igreja Batista Geração. E estou aqui para trazer uma mensagem ao seu coração. Você que está na sua casa, juntamente com sua família, talvez você esteja em outro ambiente reunido com sua família nesta hora. É importante você ter o seu coração em culto a Deus,
juntamente com aqueles que são seus. E quero trazer algo ao seu coração, nesse momento onde estamos vivendo dias difíceis, de algumas incertezas, mas podemos também trazer algo para que possamos ter esperança, que possamos ter graça, que possamos ter cada vez mais a certeza que Deus está conosco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 em diante, e eu quero ler para você. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido presos e dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos imundos foram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Encerramos 2019. O ano se inicia com expectativas de dias melhores, dias mais felizes, projetos e planejamento começam a tomar forma e serem colocados em prática. O que o homem não sabia é que no final de dezembro surge um novo inimigo. Um inimigo invisível e terrível que tem se espalhado não somente no meio de um determinado povo, mas por toda a humanidade. Parecia tão longe da nossa nação, da nossa casa, das nossas vidas, e agora está tão perto. Tudo aquilo que os homens estavam planejando, projetos, sonhos, tudo agora precisa ser revisto com a máxima urgência. E por causa desse inimigo invisível, todos precisamos estar em quarentena. Estamos sendo privados das coisas mais simples do nosso dia a dia. Por exemplo, um simples aperto de mão, um abraço. E como cristãos, meus queridos, nós precisamos nos fortalecer da palavra de Deus. Podemos até nos abater com tudo que está acontecendo em nossa volta, mas não podemos deixar que a fé que temos em Cristo, ela venha esmorecer. O salmista nos fala no capítulo 42, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse texto que eu acabei de ler para vocês demonstra o quanto nós podemos confiar em Deus, pois Ele é o nosso auxílio, o Senhor da nossa vida. Somente nele podemos esperar para dias melhores. E pensando um pouco no texto de Atos dos Apóstolos, pouco tempo antes, todos estavam em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. Estavam apreensivos, Jesus havia sido levado à cruz, 3 dias se passaram e creio que já foi um momento terrível para eles. Havia incerteza, insegurança, temores e muitas dúvidas no coração. Jesus então ressuscita e aparece aos seus e traz alegria novamente àqueles corações, traz a alegria da esperança. Então eles obedecem à ordem de Jesus para ficarem em Jerusalém. O Espírito Santo é derramado e todos agora foram reavivados, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus e de esperança para continuar fazer aquilo que o Jesus amado havia começado na face da terra. Uau! Isso é maravilhoso, meus amados. Pedro e os 11 apóstolos dão um passo à frente diante de uma multidão, logo após a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele levantou a sua voz e falou com ousadia àqueles ouvintes. E quando terminou o texto, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos,
O que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então o texto continua dizendo: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Podemos continuar no capítulo 13, 4, que vemos eles ali anunciando as boas novas, e o número de pessoas que se arrependem e entregam a sua vida a Jesus Cristo chegam agora a 5.000. Muitos sinais e maravilhas, milagres aconteceram pela mão dos apóstolos. Parece que nesse momento ninguém poderia segurá-los. Homens cheios do poder de Deus. Mas a história conta que eles começam a ser perseguidos, há uma perseguição. Alguns foram presos. Depois nomearam ali os diáconos que estariam ajudando e cuidando dos necessitados, das viúvas. E levantam um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, Estevão. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão é acusado injustamente e é condenado pelo Sinédrio. Ao mesmo tempo que começa a perseguição de todos da igreja de Jesus Cristo. Estevão então foi apedrejado e morto. Os fariseus haviam se juntado aos saduceus para condená-lo. E entre eles estava o jovem Saulo, que havia assistido e aprovado com prazer a execução de Estevão. Ele agora liderava a perseguição da igreja, levado pelo seu zelo para com Deus, algemando e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres. A perseguição que se seguiu desencadeou o movimento que espalhou a igreja pelas regiões da Judéia e Samaria. E os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando as boas novas. Os judeus ali acreditavam ter ganho a vitória sobre os discípulos de Jesus. Mas o que vemos? Vemos Deus, que está acima de todos, anulando a oposição deles para o cumprimento da sua vontade. Cada discípulo agora é exortado a tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Cada discípulo, assim como também cada um de nós, somos exortados a tomar a nossa cruz e a seguir a Jesus. Deixa eu falar para você. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus nesses momentos. Creio que este é o momento, um grande momento para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja que sou eu, que é você. Esta igreja que está edificada em Cristo. Em meio ao caos, ao medo e à insegurança, devemos anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. O Espírito de Deus está sobre você, meu querido. Esta é a missão da igreja. Esta é a sua missão. A igreja em Jerusalém foi totalmente dispersa. Mas o que fizeram? Iam por toda parte pregando a palavra. O Espírito Santo agora vai além de Jerusalém, aleluias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O mundo está vivendo, meus amados, uma pandemia. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo jamais. E eu creio que o Senhor está vindo com a provisão, com a solução, porque nós servimos e temos um Deus misericordioso, um Deus que ama incondicionalmente o homem. Precisamos, como cristãos, confiar a nossa vida a Ele, nossa família, e fazer isso e colocando tudo nas suas mãos. É o momento de sermos prudentes, não baixarmos as guardas, mas confiarmos em Deus. O salmista declara isso no Salmo 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu temor, Senhor, como está em ti a nossa esperança.
a nossa esperança. Intensifiquemos em oração, intensifiquemos em orar, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, aliás, orar pela humanidade. A esperança, meus queridos, se apegue a Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, verso 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É o momento de falarmos com Deus, trazermos a nossa família aos pés do Senhor, trazermos cada um da nossa casa a estarmos juntos clamando, porque o Senhor ouve ao nosso clamor. Diz a palavra, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Fale das boas novas de salvação, não somente em tempos de paz da sua vida, em tempos de bonança, mas nos momentos das maiores lutas, das maiores adversidades. É tempo de compaixão. Que o Senhor enche o seu coração de compaixão. Que o Senhor enche o seu coração de compaixão por vidas. Que ao olhar as pessoas necessitadas desse Jesus, você possa se compadecer com elas e de alguma maneira interceder por essas vidas. Quero lembrar a você, a igreja local é a esperança do mundo. Pense comigo sobre isso. Pense comigo. E quero terminar dizendo a você que a Igreja Batista Geração é a esperança para a nossa cidade. É a esperança para Diadema. Por isso nós não podemos simplesmente, apesar de estarmos confinados dentro dos nossos lares, mas mesmo assim, nada pode nos afastar do amor de Deus. Aliás, nada pode nos afastar um dos outros. Somos ligados pelo mesmo amor e pelo mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos viver assim intensamente. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença nessa hora. Queremos ouvir a Tua voz. Clamamos não somente por nós e pelos nossos, mas clamamos pela nossa cidade, pela nossa nação. Clamamos, Senhor, pelos 4 cantos deste mundo. Sabemos, Senhor, que há tanto sofrimento, Senhor, trazido por causa desse inimigo invisível. Mas te pedimos, Senhor, que o Pai que temos da certeza, da alegria, possa trazer sabedoria, Senhor, aos pesquisadores, para que possam desenvolver, Senhor amado, a vacina que tanto almejamos. Mas que seja um tempo, enquanto estamos, Senhor, confinados, para ouvir a Tua voz, perceber o que o Senhor está falando no meio de tudo isso, perceber, Senhor, para onde o Senhor está nos levando. Senhor, desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta os corações. Senhor, que nós não venhamos perder tempo, Senhor, nesse momento, mas precisamos sim estarmos juntos na nossa casa, intercedendo, Senhor, como eu já coloquei aqui. Deus, que cada um receba um espírito de poder e que possamos ter misericórdia e compaixão, Senhor. Olhar, Senhor, para as pessoas como Jesus olha. Entregamos um dia o nosso coração a Ti e o nosso coração é Teu. E que muitos sabemos, ainda não o fizeram. Mas há esperança, Senhor, para o aflito. Há esperança para aquele, Senhor, que se sente perdido nesse momento. Por isso, Senhor, clamamos. E eu oro nesta hora, pedindo, Senhor, visita, vá aonde eu não posso estar, aonde talvez outros não podem estar. Mas levanta pessoas que estão, Senhor, de alguma maneira, trabalhando em hospitais, alcançando, Senhor, aqueles que ali estão enfermos, que simplesmente, Senhor, eles sejam tomados pelo Teu Espírito Santo, impondo-lhes as mãos e sejam curados pelo Teu poder. Eu creio no clamor, eu creio no poder da oração, eu creio no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso te damos graças a Deus.
Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. E prepare-se cada vez mais. Se fortaleça cada vez mais. Porque esses dias, apesar de percebermos que são dias maus, mas temos alegria, porque mesmo assim podemos contemplar que este é o dia que o Senhor fez. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus, em nome de Jesus. Amém.